9h55, eu vou proceder à chamada regimental. Vereadora Bela. Presente. Vereador Braulio. Não saiu áudio. Presente. Vereador Claudinei. Presente. Vereador Reinaldo Gomes. Vereador Vanderlei. Presente. Vereador Rubão. Presente. Eu também estou presente, então com 6 vereadores Eu presentes. também estou presente. Reinaldo Gomes também presente, com 7 vereadores presentes. Eu dou início à 30ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pelo requerimento 145/2021. Suspendo a reunião por 5 minutos para tratar algumas questões com a assessoria aqui. Ok.
Não, já vou deliberar. Não, vou deliberar aqui que passa. 10 horas, 2 minutos, eu retomo aqui os nossos trabalhos. Vereador Braulio, vereador Claudinei, vereador Reinaldo, que estão nos escutando de casa, fizemos aqui algumas deliberações, só para facilitar os nossos trabalhos. Ordem dos trabalhos. 1. Comunicação de aprovação de atas das 26ª e 27ª reuniões, visto não ter havido impugnação desta nos termos regimentais. 2. Discussão e votação. Aí é o seguinte, a primeira deliberação que nós vamos tomar aqui hoje, colegas que estão aí, Claudinei, Reinaldo, Braulio, ainda aqui Bela, Rubão e Vanderlei, é que a nossa comissão passa a se reunir não de maneira instituída, ordinária, toda quarta-feira. Então essas reuniões de quarta-feira elas deixam de existir para a gente convocar as reuniões de maneira extraordinária. Estou colocando isso em votação por 3 razões. Primeiro, a gente cessa hoje a questão das oitivas e dos requerimentos, então não há que se falar dessa reunião toda quarta nesse horário. Segundo, nós colocamos a reunião do Comitê de Repactuação do Contrato e de Reformulação da Tarifa às quartas-feiras, às 9 horas, e fazem parte desse comitê eu, Braulio, Bela e Reinaldo Gomes. Então, para já aliviar. Terceiro, porque nós temos agora um trabalho de bastidor, que é justamente a confecção do relatório por parte do Reinaldo Gomes com a nossa ajuda, e nós vamos nos reunir quando esse relatório estiver pronto. Nós temos até o dia 15 para o prazo regimental dessa comissão de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias se os documentos todos não chegarem. E, por fim, quarto, nós temos uma reunião do Colégio de Líderes hoje e temos uma demanda para solucionar, que é o encerramento, a pausa e a continuidade de 7 comissões especiais. Entre as que vão ser encerradas, justamente uma que eu presido da Comissão Especial de Estudo de Reformulação da BH Trans, essas coisas todas, que de certa forma nós já vamos fazendo extraoficialmente. E são 2 que vão ficar funcionando, a da vereadora Isa, das Juventudes Negras, e da vereadora Marcela, de Desburocratização, e nós precisamos de um plenário para isso. Eu já vou falar hoje que pode ser esse daqui, nesse horário, e as 2 funcionando de 15 em 15 dias. Uma semana uma semana outra, uma semana outra, para poder avançar. Então, colocado toda essa questão, eu coloco ainda em discussão. Em votação, como vota Bela? De acordo. Braulio? de acordo. Claudinei? De acordo. Reinaldo? Também voto de acordo. Vanderlei? De acordo. Rubão? De acordo. Então, ótimo. Então, nós acabamos de deliberar que as reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito da Caixa Preta da BH Trans, completando aí 30 reuniões, nós passamos a não nos reunir toda quarta-feira, mas a gente vai reunir quando essa presidência convocar de maneira extraordinária. E aí, possivelmente, a gente já fica atento para a semana, daqui 2 semanas, mais próximo do encerramento do prazo, nós devemos fazer uma reunião. E aí nós vamos aprovar, obviamente, as atas que vão ser concluídas, os ofícios que vão ser chegados a gente vai registrar, e ou aprovamos o relatório do relator que vai estar confeccionado, ou vamos postergar para aguardar a sua confecção e, claro, com as reuniões convocadas de maneira extraordinária. Tudo bem, por decidido isso, eu ainda quero salientar em relação ao ofício... Presidente. Só um segundinho. O requerimento que nós fizemos de número 1060/2021. Precisa aqui de uma ratificação, é isso? Uma deliberação de alteração em relação a esse ofício. Ficam... Ô, Henrique... Tá, mas é porque a gente, para registrar, que tem que ser pedido uma a uma às empresas, não é isso? Especificar quais empresas nós estamos solicitando para a junta comercial as informações. Em discussão... Gabriel, só para esclarecer uma dúvida aqui a respeito do retorno de documentos. Esses documentos, à medida que eles forem chegando, eles vão sendo encaminhados para a nossa comissão, o pessoal da consultoria vai nos informando,
porque efetivamente a gente sempre faz isso por meio das próprias reuniões, né? E visto que a extraordinária só vai ser convocada, se necessário, só para confirmar como é que vai ser esse fluxo de documentos. Os retornos, principalmente, dos nossos ofícios. Nós vamos aqui, terminada os requerimentos dos ofícios, Braulio, fazer um balanço do que chegou e o que não chegou. Vamos combinar com a assessoria justamente uma forma de que todos nós sejamos informados à medida que os documentos cheguem, independente das reuniões. Perfeito. Então, vereadores, eu queria apenas destacar aqui quais os documentos que ainda não chegaram e a importância deles para a construção do relatório, né? Posso pedir para fazermos no final, só para a gente aprovar essa deliberação? Vamos lá, então. Então, nós estamos aprovando a deliberação aqui de modificação no ofício 1060/2021 para informar a junta comercial de que todas as empresas, vereadora Bela, lembra desse ofício, né? Para não deixar... Requerimento 1060/2021 para a junta comercial, nós estamos deliberando aqui que fica adequado, vou deixar assim, que fica adequado o pedido exatamente quando a junta comercial nos solicitou, explicitando quem a gente deseja que seja informado o contrato. Ok? Em discussão, em votação, como vota a vereadora Bela? De acordo com o requerimento. Braulio. De acordo. Claudinei. Claudinei. Reinaldo. Claudinei vai de acordo. Tá votado. Reinaldo. Rubão. De acordo. Vanderlei. De acordo. Também estou de acordo, então fica essa deliberação adequando o ofício ao pedido da Junta Comercial. 1. Requerimento de comissão 1121/2021, titulado requerimento 145/2021, pedido de informação, destinatário empresa BH Trans, obter cópia de notas técnicas relacionadas à antecipação da compra de Vale Transportes, minha autoria. Esse requerimento é por conta do depoimento do chefe de gabinete Alberto Lage, ele sugeriu isso, nós queríamos fazer esse pedido já na última reunião, não era possível, eu disse em reunião que para além desse e o outro aqui, não faríamos mais. Então, está feito esse pedido de acordo com a fala do Alberto Lage. Em discussão, em votação, como... Gabriel, rapidamente para para discutir. Não, porque é muito importante que a gente consiga ter o conjunto dos e-mails, né, assim. Mas, de qualquer maneira, parte disso já está presente no acordo que o Tribunal de Justiça fez com o Estado. Esses estudos técnicos foram colocados lá. E aí eu queria colocar aqui duas curiosidades. Por favor. Né, assim, em relação a esse adiantamento de passagem, né? A primeira delas, deixa eu ver aqui, é que na primeira semana da pandemia, o primeiro arquivo juntado ao processo, ele é anterior à solicitação das próprias empresas. O diretor de transportes, Daniel Marques, fez já o estudo sobre antecipação de passagens e juntou o primeiro documento técnico no dia 19/6/2020. O CETRA enviou um documento com a solicitação apenas no dia 23/3/2020. Ou seja, estávamos aí há uma semana de pandemia e a BH Trans já rapidamente se movimentou ali para tentar garantir esse adiantamento de passagem, que não é em si um problema, desde que seja lastreado em algo que seja de fato devolvido pela prefeitura, com cálculos consistentes, porque de fato a gente teve, talvez, nesse período da pandemia, a única vez que eu acredito que os empresários possam ter tido prejuízo de fato no sistema, sabe? Eles choram prejuízo o ano inteiro, mas nessa época, de fato, houve um desequilíbrio no sistema. O problema foi a forma como isso se deu e o cálculo como isso se deu, né? E o fato da BH Trans ter entrado com esse pedido antes mesmo das concessionárias entrarem com uma requisição, me pareceu curioso, queria comentar isso. Sempre curioso. Mais alguém para discutir? Em votação, como vota Bela? De acordo. Braulio? De acordo. Claudinei? De acordo. Reinaldo?
Reinaldo. Rubão. De acordo. Vanderlei. De acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 1121/2021. 2. Requerimento de comissão 1133/2021, turno único. Do lado do requerimento 145/2021. Solicitação juntada de documentos, destinatário Comissão Parlamentar de Inquérito, BH-Trans. Finalidade: seja juntada e encaminhada à Procuradoria da Câmara Municipal decisão judicial proferida pelo habeas corpus número 002421 147-698-1. Autoria, vereador Gabriel. Em discussão, em votação, como vota Bela? De acordo. Braulio. De acordo. Claudinei. De acordo. Reinaldo. Rubão. De acordo. Vanderlei. De acordo. Eu também estou de acordo que é aprovado o requerimento de comissão 1133/2021, turno único. Outros assuntos. Resposta ao requerimento e indicação de comissão. Vereador Vanderlei, o senhor poderia ler, por gentileza, os ofícios recebidos? Só enquanto eu resolvo uma questãozinha aqui. Obrigado. Respostas a requerimentos e indicações da comissão. Ofício em resposta ao requerimento da comissão 662/2021. Vinculado a requerimento 145/2021. Autoria, vereadora Bela Gonçalves. Resposta, ofício número 285/2021, JM/PJPP-BH. Remetente, promotor de justiça e coordenador da 17ª Promotoria da Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Minas Gerais, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, João Medeiros Silva Neto. 2. Ofício em resposta ao requerimento da comissão 881/2021. Vinculado ao requerimento 145/2021, autoria, vereador Gabriel. Resposta, ofício SMGO DALE, número 367/2021, remetente, diretor de acompanhamento legislativo em exercício, Guilherme de Souza Barcelos. 3. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 965/2021, vinculado ao requerimento 145/2021, autoria, vereadora Bela Gonçalves. Resposta, ofício, Secretaria Municipal de Governo, DALE, número 368/2021. Remetente, diretor de acompanhamento legislativo em exercício, Guilherme de Souza Barcelos. Outros documentos recebidos pela comissão. 1. Documento PROT número 002725/2021, vinculado ao requerimento 145/2021. Assunto: aditamento à manifestação referente ao depoimento do presidente da Comissão Permanente de Licitação da Subsecretaria Municipal de Fazenda, referente ao edital de licitação concorrência 2017/002, que objetivou a contratação de empresa especializada para os serviços de transporte público e resultou no contrato 2460/18, celebrado pela ganhadora da licitação, Maciel Consultores, com a BH Trans. Autoria, Associação Brasil Legal, Fernando Fernandes de Abreu. 2. Documento número 002726/2021, vinculado ao requerimento 145/2021, assunto: apresentação, oferecimento de informações e documentos pela Associação Brasil Legal. Autoria, Associação Brasil Legal. 3. Documento de número 002727/2021, vinculado a requerimento 145/2021, assunto: documento contendo petição da Associação Brasil Legal e termo de aditamento contratual relativo a contrato 2460/18 BH Trans. Autoria, Associação Brasil Legal. 4. Documento número 002749/2021, vinculado a requerimento 145/2021, assunto: documento contendo petição da Associação Brasil Legal. Autoria, Associação Brasil Legal, Fernando Fernandes de Abreu. Queria rapidamente comentar algumas dos ofícios que chegaram, né, assim, e também dos que não chegaram, mas assim, para além dessa questão que eu comentei antes, né, assim, da curiosidade de que a BH Trans se adiantou para compensar os empresários antes mesmo que eles requeressem oficialmente, conforme a cadeia de e-mails que está, pelo menos, protocolada no processo, em relação ao adiantamento de passagem. Essa foi uma questão que me pareceu curiosa. A segunda, né, assim, é que eu acho muito positivo que o Ministério Público tenha remetido para a gente, na verdade, o relatório
que foi enviado para o arquivamento, à época do processo investigatório que estava correndo no MP do Patrimônio, né? Sobre a responsabilidade do João Medeiros. Basicamente, né, assim, ele informa, né, que o fato da denúncia ter sido anônima dificultou os trabalhos, e talvez a questão de operação técnica tenha dificultado os trabalhos de apuração das denúncias que chegaram, assim, né? E isso ensejou o arquivamento de um processo, né, de um inquérito que durou ali 9 anos. Só destaco isso, que é muito importante que a gente perceba que desde esse arquivamento, o Tribunal de Contas fez um trabalho muito minucioso, que deveria ser, inclusive, eu acho que o trabalho de todo o Ministério Público é de análise minuciosa de documentos. Porque a análise minuciosa de documentos, de arquivos, o serviço de inteligência conseguiu comprovar depois que mais do que laços familiares entre as pessoas, né, que concorriam ou deveriam estar concorrendo na licitação de 2008, a gente tinha ali, na verdade, um processo de agrupamento de documentos para entrar na licitação, feitos por uma mesma pessoa ou por uma mesma empresa, que fugiu, como o diabo foge da acusa que da CPI, que não pôde se explicar, né? Então, eu acho que, diante disso, assim, né, é muito provável que esse processo seja retomado agora com a força-tarefa, né? E só destacar que, assim, para o futuro, né, a importância de que temas relevantes como transporte, como limpeza urbana, contem, por parte desses órgãos, com esse tipo de serviço de inteligência que foi feito pelo Ministério Público de Contas. Porque se a gente for apenas ouvir as pessoas, né, fazer um inquérito mais superficial, a gente de fato não consegue chegar na raiz do problema, como essa CPI que conseguiu fazer. Então, destacar um pouquinho isso, né? Eu acredito que foi o trabalho possível, o feito pelo Ministério Público, né, aquele período, mas, de fato, um processo investigatório dessa monta exige muito mais, né? E acho que a gente está quase que encerrando os trabalhos da nossa CPI com a prova de que esse arquivamento foi um equívoco, né? E que a gente precisa retomar esse processo. Vereadora Bela, agora sim a senhora tinha aí uma tabela com os ofícios não respondidos. Eu gostaria que a senhora... Sim. Eu só queria comentar o outro ofício de resposta, claro, porque foi interessante, né, Gabriel? A gente não conseguiu receber a memória de cálculos das revisões tarifárias. E é muito interessante, né, como o Alberto Lage disse aqui na última CPI, talvez algumas dessas memórias de cálculo tenham até se perdido dentro da BH Trans, o que reforça a tese de que a tarifa é política. Mas a gente conseguiu receber aqui, na resposta de um ofício que eu enviei, as informações mais consistentes sobre a última revisão tarifária, que foi a que ensejou os 4,50. E nessa resposta, né, a própria BH Trans fala que a auditoria não serviu para basicamente nada, no que se refere ao cálculo da tarifa. Eu até leio aqui, a nota fala que a empresa de auditoria concluiu por um desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos acima do percentual apurado pela fórmula paramétrica, a partir de variáveis e premissas por ela definidas, variáveis essas que podem sofrer alterações futuras, considerando decisões estaduais e federais relacionadas a tributos e impostos. Ou seja, eles já falam aqui que desconsideraram a auditoria, e, portanto, ela que não serviu para nada. E na fórmula paramétrica, a passagem, né, que eu acho que tem que ser revista, inclusive, porque ela é sempre inflacionária, de acordo com a fórmula paramétrica, a passagem sempre vai aumentar. Mas ela chega ali a que a passagem deveria custar a R$ 4,55. E por uma decisão política, a passagem custou R$ 4,50. Então, assim, longe de defender que deveria ser R$ 4,55, eu acho que isso reforça que houve, de fato, uma decisão política da Prefeitura de jogar o preço da passagem para baixo, o que também pode estar encadeado à chamada retaliação das empresas em relação aos cobradores, assim, né? Pode ou não, mas, de fato, houve aqui uma decisão política da Prefeitura
de revisar a tarifa para baixo do que estipulava o próprio contrato, reforçando a tese de que ela é política e assim e deve considerar a capacidade da população, né, de pagamento também. Vamos trabalhar para tentar modificar essa política tarifária e essa forma de cálculo da tarifa, né? Eu acho que isso é o essencial. Se a gente fosse aplicar a fórmula paramétrica hoje com o preço do combustível como está, talvez ela custaria R$6 de fato. Então a gente precisa conseguir revisar isso para apurar os custos reais do sistema, o que no contrato atual não é possível, né? Então esses dois comentários. Daí, em relação aos impostos não lidos, Gabriel, você quer que eu leia? Eu gostaria, até para registrar. Perfeito. Primeiro, o requerimento 683, Destaca para quem e quem não respondeu. Destinatário BH Trans e Prefeitura, que era assim: considerando que desde o início da concessão em 2008 o valor da passagem sofreu diversas alterações, requer que seja enviada a memória de cálculo e documentos que fundamentam cada vez que a tarifa foi modificada. No caso da utilização da fórmula paramétrica, conforme o contrato de concessão, requer que sejam explicitados cada um dos índices utilizados. Essa, como eu já disse anteriormente, não foi respondida, a gente não tem aqui todas as memórias de cálculo. A próxima é a 1087/2021, que reitera o pedido da memória de cálculo, destinado para BH Trans, também não respondido. O próximo é o 965/2021, também destinatário. Esse chegou hoje, pronto. O próximo é o 1010/2021, para a Cetra, Transfácil e BH Trans, para obter informações sobre seguros do contrato do serviço de transporte coletivo de passageiros por ônibus do município de Belo Horizonte, requerendo que sejam enviados os extratos mensais e anuais discriminados, os depósitos realizados por cada uma das concessionárias para os respectivos seguros, bem como os respectivos pagamentos por sinistros cobertos pelos seguros, com os documentos pertinentes. Essa não foi respondida. O requerimento 1075/2021 para a Transfácil, que pede, né, também informações sobre o pagamento dos seguros previstos na cláusula 18 do contrato de concessão de serviço, em especial do seguro-contrato, também não foi respondido. O 1076/2021, com destinatário BH Trans, que requer, né, obter informações relacionadas também à cláusula 18 do contrato, para saber se a BH Trans fiscaliza anualmente a vigência das apólices de seguro, como que ela faz isso, se ela deixou de ser renovada em algum momento, também não respondido. Esse chegou? Chegou e ainda não está no... Então esse foi. Então tá. O 1084 chegou também. O 1086 para a Cetra, Transfácil e BH Trans. Mas o 1084 chegou por parte da BH Trans ou chegou também por parte da Cetra e Transfácil? Então ainda falta no 1087, que pede também sobre depósitos no Fundo Garantidor do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Serviço Público de Transporte Coletivo. Faltam as informações da Cetra e da Transfácil. Sobre receitas não tarifárias, o requerimento 1087 para Cetra, Transfácil e BH Trans também não foi respondido. Para a Tecnotrans, o requerimento 1072, né? Foi feito pela Transfácil para saber quais os acordos e contratos que ela fez com a Tecnotrans, também não foi respondido. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 requerimentos ainda pendentes. De quem? Alguns da BH Trans, mas a maioria deles da Cetra e da Transfácil, né? Sem a resposta, além das quebras de sigilo que também ainda não foram realizadas, né? Presta favor.
Então tá. Então, como bem registrado aqui pela vereadora Bela, ainda restam sem resposta pedidos aqui da nossa CPI para a Prefeitura, BH Trans, Transfácil e Cetra. Então a gente fica no aguardo desses documentos para que o nosso relator tenha condições, substrato, para concluir o seu relatório. Gabriel, Vereador só Braulio. para tirar uma dúvida, Pois não, aqui, Bela. essa planilha, ela originalmente começou pela consultoria, né? A vereadora Bela fez uma atualização importante aí para a gente. Essa planilha vai ficar de volta na consultoria, a gente vai atualizando ela. Vereadora Bela, a senhora que vai controlar essa planilha, pode nos remeter no nosso grupo, só para a gente ir acompanhando em conjunto, já que a gente não vai ter as reuniões ordinárias. É possível? Quem fez foi a gente? Foram vocês, não? Ah, é? Eu vou fazer um pedido aqui, o seguinte, Maria. Só para a gente organizar. Tá certo, Braulio. Vocês conseguem fazer uma atualização desses ofícios que foram recebidos, que não foram, para a gente? O vereador Reinaldo tinha pedido isso para a diretoria. A diretoria entregou um relatório, não está atualizado até no dia de hoje, mas já tem mais tempo que entregou, dizendo se teve alguma resposta ou não, mas não pode, ele falou, o Frederico disse que não poderíamos analisar se a resposta atendeu ou não. Porque isso aí Não, isso não. Não é se atendeu ou não, é no sentido de chegou. se chegou um papel, Isso agora, se não estava respondido, chegou do BH Trans, não chegou do CETA. Então, se for publicada alguma resposta lá no portal, Isso. até falando que não tem resposta, a gente Sim. considera, o sistema puxa como tem resposta. Uhum. Entendeu? Ah, bom, mais A gente vai ter que fazer análise crítica mesmo, então. Né? Uhum. Eu sugiro que a gente faça essa análise de forma mais minuciosa, né? E se caso as respostas e as quebras de sigilo não cheguem, como disse já o Gabriel, né, presidente, a gente vai ter que prorrogar essa CPI por mais tempo, né? Até que essas respostas cheguem. Assim, o que a gente não pode é trabalhar com relatório insuficiente. Porque a gente fez um trabalho aqui muito importante, é preciso que esse relatório saia condizente com o que foi o trabalho. Eu tenho certeza que o Reinaldo está fazendo isso e vai querer que essas respostas cheguem, né? E nós também, né? Porque assim que o Reinaldo apresentar o texto para nós não vamos simplesmente aprovar, queremos ler com cuidado, porque eu acho verdadeiramente, Bela, e tenho ouvido as pessoas, que esse daqui tem sido, desde a redemocratização, e a Câmara volta a funcionar com a redemocratização depois de anos fechada, tem sido um grande momento do Poder Legislativo Municipal, ou seja, após décadas, e aliás eu cumprimento mais uma vez a imprensa que está aqui presente sempre, e quero cumprimentar em especial a série que tem sido feita no MG2, a jornalista Patrícia Fiuza tem feito uma série didática mostrando o quão complicada é a situação que trava a vida dos belo-horizontinos no ônibus. Então, não podemos, na coroação do nosso trabalho, sermos levianos. O que uma CPI produz para a sociedade, para o Ministério Público é o seu relatório. Né? Todos os momentos que nós tivemos aqui existiram para que, ao final, nós tivéssemos bem produzido um relatório a ser entregue para a sociedade. Então, hoje, revisão para quem está nos acompanhando. Decidimos que a Comissão Parlamentar de Inquérito não se reúne mais toda quarta-feira, uma vez que os requerimentos de oitivas não se farão mais parte do nosso procedimento. 2, ficamos aqui, portanto, aguardando o restante dos ofícios e respostas que faltam por parte da Prefeitura, da BH Trans, da Transfácil, do CETRA, justamente para que isso subsidie o trabalho do relator. E 3, a partir do momento que o Reinaldo for caminhando para o final, a gente volta a se reunir, eu convoco extraoficialmente ou para a gente aprovar o relatório até o dia 15 de setembro, ou convoco extraoficialmente para a gente prorrogar a existência da CPI até que esse relatório chegue. E ainda quero destacar 4, que foi assinado o termo de cooperação com o Ministério Público de Contas, não apenas com essa CPI, mas com a Câmara Municipal.
As pessoas que assinam são a doutora Elke, que está à frente do MP de Contas, e a nossa presidente, Nelly Aquino. Então, todo o substrato nosso vai ser compartilhado com o MP de Contas para a gente avançar. Vereadora Bela? Não, Gabriel, eu só ia sugerir, porque ainda a Procuradoria da Câmara tem trabalhado no habeas corpus, para derrubar os habeas corpus relacionados a Renata e o André Barra, né? Essa informação ainda se confirma? A Procuradoria segue trabalhando para derrubar o habeas corpus do André e da Renata Barra. Sim. Né? Caso haja uma decisão favorável, né, que a Sim. gente abra a exceção para escutá-los aqui também na CPI, Corretíssimo. até o período do relatório. Porque, assim, são atores chaves, né, do Como a gente contrato viu que correram aqui da CPI e não nos deram a possibilidade de fazer essa parte do inquérito, né? Uhum. Mais alguém? Excelente, vereadora Bela. Mais alguém? Online, Braulio, Claudinei, Reinaldo, alguém gostaria de falar? Para mim tá ok, presidente. Uhum. Por favor, achei que você não ia. Só para terminar, vereadores, na reunião passada, a gente comentou como pode uma empresa como a Transfácil, também Saritur, né, acumular uma dívida com a União de quase R$ 1 bilhão e ainda assim está autorizada a concorrer em processos de concessão de serviço público, né? E aí, uma das brechas legais é que ela concorre enquanto consórcio e não enquanto empresa. E isso é uma deficiência desculpa, não vou usar essa palavra, isso é um problema da legislação, de permitir que o consórcio não se estenda também à condição das empresas. Então, eu construí um projeto de lei para essa CPI também, vou colher aí a assinatura de todos da CPI para que a gente possa protocolar, para que futuros processos de concessão, quando aconteçam com consórcios, as condições sobre as dívidas com o poder público se estendam também às empresas. Dessa forma, ou a Saritur Tecnotrans paga o que deve à União, quase R$ 1 bilhão, ou ela não vai operar mais nada na cidade de Belo Horizonte. Assim como as outras empresas que também são devedoras, assim, né? E são devedoras bilionárias, né? Assim, você imagina o que é R$ 1 bilhão embolsado por essas empresas. Eu não consigo nem imaginar quanto recurso é R$ 1 bilhão. R$ 1 bilhão é a receita, muitas vezes, que a educação, a assistência tem para funcionar por um ano numa cidade. E isso é o que as empresas devem à União, isso é o que elas devem de impostos. Então, esse é outro projeto de lei que acho que sai como fruto dessa CPI. Vamos ter pelo menos aí 2 projetos inicialmente, além de toda a discussão dos outros. Fundamental, né? Aqui, só para registrar, pessoal, acho que é uma excelente iniciativa. Há uma dívida bilionária das empresas e a partir do momento que a gente deixa claro que elas não podem operar se continuarem devendo, o que nós estamos aprovando aqui na Câmara é o fim do contrato. E isso é uma estratégia belíssima, parabéns, belíssima da Bela, e que, claro, vai contar com a nossa assinatura. Os meus assessores estão dando uma conferida na questão da técnica legislativa, para a gente não perder tempo em relação à tramitação, mas acho que já conta com a assinatura de todos nós, e isso vai ser uma boa ferramenta, eu diria uma boa ferramenta de pressão. Porque se o contrato não acaba por bem, ele acaba por mal, tá bom? Senhores vereadores, senhora vereadora, mais algum assunto? Mais alguma questão? Então, às 10h36, eu encerro essa 30ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Caixa Preta da BH Trans. Lembrando que nós não vamos nos reunir na próxima quarta-feira, nem na outra, ordinariamente, e ficamos na dependência de uma convocação extraordinária que faremos de acordo com todo mundo ali no nosso grupo de WhatsApp. A gente combina uma data e vamos conversando com o Reinaldo. Vamos em paz.